A graça e paz, amados de Deus. Bom dia, Amapá. Bom dia, nação brasileira. Eu sou o apóstolo Hilberto. Eu sou a apóstola Márcia. Está dando início o programa A Voz do Altíssimo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Vamos orar, queridos de Deus. Senhor da honra e da glória, Pai maravilhoso. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós nos apresentamos agora diante a Ti, Senhor. Para que Tu venha, Senhor, derramar das Tuas bênçãos sobre o povo amapaense e sobre a nação brasileira. Senhor, nesse momento dá ordem a anjos, ó Senhor da honra e da glória, dá ordem a anjos para visitarem os hospitais. Aleluia. Para visitarem, meu Deus, as casas de recuperação de dependência químicas, alcoólicos anônimos, as clínicas, as UBSs, as UPAs. Em nome do Senhor Jesus, dá ordem, meu Deus, aos Teus anjos. Derrama das Tuas bênçãos, meu Deus, nos cruzamentos, nos ônibus. Abençoa os motoristas, meu Deus, Amém, particulares, Senhor. de táxi, de Uber, de mototáxi, de ônibus. Senhor, abençoa os feirantes, meu Deus, nessa manhã. Abençoa, meu Deus, aquele que está nas esquinas buscando uma alternativa de sobrevivência nessa terra. Comercializando, vendendo água, bombons. Abençoa, meu Deus, o povo amapaense, Senhor. Essa nação, ela é verde e amarela. Ela é uma bênção. Nós somos livres. Você é livre, meu irmão. Você é livre. Nós estamos num país onde nós podemos pregar o Evangelho. Onde nós podemos falar de Cristo. Nós temos liberdade para falar de Cristo. E não vamos perder essa liberdade de falar do Senhor. Em outras nações, amados, não se pode falar de Cristo. Se falar de Cristo, você é repreendido e às vezes é levado até a morte. Mas aqui no Brasil, quem manda é Jesus Cristo. Quem manda é o Senhor dos exércitos. E não mudará isso em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos com temas interessantes para as nossas vidas familiares, apóstolo Hilberto. Amém. Para casais, para enamorados, para solteiros que pretendem ter um casamento abençoado, levar uma vida tranquila e de paz com a família. Porque família também é muito atacada, apóstolo Hilberto. É verdade. Nos dias de hoje, parece que algo incomoda quando se trata de família, de filhos, de marido, de esposa, de avós. Porque Satanás entra no meio para querer destruir os lares e deixar as pessoas ao ermo, porque isolado fica mais fácil de atingir, né? É como quebrar um vaso, porque não dá para pôr o óleo dentro do vaso, né, apóstolo Hilberto? É verdade. Amém, glórias ao Senhor. Nós somos do Templo Apostólico da Purificação. Ficamos na Rua 4, número 397, Conjunto Hospital de Base, esquina com a Avenida dos Aimorés, bairro Buritizal. Os nossos cultos são todas as sextas-feiras a partir das 19 horas e aos domingos a partir das 19 horas. E ontem aconteceu a palestra para casais, né, apóstola Márcia? Sim, foi uma maravilha. Foi porque o Espírito Santo estava lá conosco. Foi como tremendo. Está aqui. Foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E nós trouxemos, pela ordem do Espírito Santo, pelo direcionamento dele, trouxemos também hoje para a rádio. São Amém. 7 passos como ter um bom relacionamento com a família e com o seu cônjuge, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu marido e com a sua esposa. Aquele que quiser acompanhar, pode pegar sua Bíblia. Sente-se, tome o café da manhã já com o Espírito de Deus contigo. Aleluia. Amém? Peça para ele assentar-se à mesa. Aleluia. Vai um grande abraço para os membros do Templo Apostólico. Amém. Nossos filhos na fé. Amados, queremos dizer uma coisa para vocês. Que o que constrói uma igreja são membros unidos e compromissados com a obra de Deus.
E foi exatamente o que nós vimos nessa palestra. A igreja compromissada com a obra e com a palavra do Senhor. Por isso que o resultado foi abençoado. Harmonia no corpo de Cristo, entre irmãos, entre os membros da casa do Senhor. Amém. Primeiro passo, amados de Deus, está no livro de Gênesis 2, 24. 7 passos para um bom relacionamento conjugal, para um bom relacionamento com a esposa e com o marido. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém. Ou seja, primeiro tem a ordem de Deus e a criação de Deus. Que nós deixaremos, a primeira ordem é essa, nós deixaremos pai e mãe. Ou seja, nós vamos construir a nossa vida, nós vamos construir a nossa independência, vamos continuar sendo filhos, e eles nossos pais, mas nós vamos gerar outras famílias. E se unirá a sua mulher, ou seja, a minha mulher, e eles se tornarão uma só carne. Nesse momento, Deus, ele está dizendo para que nós devemos nos unir e ser uma só carne. Por que uma só carne Deus deseja? Porque o projeto de Deus é marido e mulher e é família. É Verdade. isso. Esse é o projeto do Senhor. Ou seja, tudo que eu sou em carne e a minha esposa é em carne, nós vamos nos tornar só um. E não é fácil. Porque cada um tem uns pensamentos, cada um tem os seus pensamentos, melhor dizendo. Não é isso, apóstolo? Sim. Também, para dizer melhor ainda, é que nós somos únicos, mas um todo ao mesmo tempo no corpo de Cristo. Mas cada um faz algo no corpo que o outro não faz. E nós já aprendemos isso na palavra de Deus. Assim também é a família, apóstolo Roberto, assim também é o casamento. Porque precisa ser realmente adornado, cuidado, ouvido. Mas quando você coloca a pedra fundamental neste alicerce, e esta pedra é Jesus, a sua vida conjugal é abençoada. Não somente pelas bênçãos, mas pelo abençoador. Coloque Deus no seu caminho, coloque Ele na sua vida, no seu dia a dia. Porque aqui diz, apóstolo Roberto, que é uma carne só. Amém. Então, se eu quero cuidar do meu esposo, eu estou cuidando de mim. Amém. Se eu quero cuidar da minha esposa, eu estou cuidando de mim. Porque a palavra aqui, ela não tem meio termo. Amém. Ela está dizendo, se tornarão uma só carne. Amém. Amém. São cuidados. A mesma dor que você sente, eu vou sentir. Isso é uma só carne. É uma só carne. E por esta razão, é necessário que o casal, ele tenha o seu aconchego. Se você ainda não tem, mas lute para ter. Aleluia. Porque é necessário que se faça presente a sua família para você, homem. Glória a Deus. Ser o cabeça em Cristo e direcionar a sua família. Aleluia. Você, mulher, ser a varoa, ser a esposa em Cristo e direcionar os seus filhos e dar o melhor do seu aconchego para o seu esposo e para a sua família. Aleluia. Para a sua descendência, e de tudo isso é o que vale. Valeu o exemplo, apóstolo Roberto. Amém. Porque representa a segurança, representa a confiança. Aleluia. Você observa que quando você vê um casal unido, até, diante da sociedade, diante da família, que você vê harmonia no casal, você vê entendimento, há uma confiança maior, traz uma segurança maior para os filhos. Amém. Para aqueles que convivem. Mesmo trazendo para os dias de hoje, os casais que até já casaram 2 vezes, né, apóstolo Roberto? Que estão no 2º casamento. Há uma confiança. Amém. Quando eles vivem em equilíbrio, numa parceria, numa aliança.
E essa aliança é firmada na rocha com Deus. Amém. Então, até a segurança, quer dizer, a confiança nos filhos, eles sabem que eles podem até estar estudando, levando também o seu dia a dia, morando com um casal ou morando em outro país ou outro estado, mas ele sabe que ali está o porto seguro dele. É assim que nós somos representados, casal. Amém. Como porto seguro. E nós temos que nos esforçar para que isso, de fato, seja uma realidade, apóstolo Gilberto. Amém. Nós também estamos aqui para te dizer que desse segundo passo que nós colocamos, para que venhamos aprender com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, chama-se ser fiel. Como está a tua fidelidade? Esse é um ponto que muitas vezes é crítico entre os casais. Mas ó o que Jesus disse sobre ser fiel. Ai daquele que trair, antes não tivesse nascido. Cristo falou isso. E quando ele se refere à traição, é traição, não está dizendo que tipo de traição seja. Não é abençoado por Deus. Então existe por quê? Porque a confiança é que é bênção. Não é maldição. A confiança é que é bênção. Aleluia. A traição é maldição. Ela dilacera por onde ela passa. A falta de confiança familiar entre o cônjuge. E o cônjuge, se ele se trai, ele trai seus filhos. Ele trai a família. Aquele adorno familiar que foi unido àquele casal. Tanto a família dele quanto a família dela, apóstolo Gilberto. Amém. E diz assim a palavra de Deus, no livro de Provérbios 5, 18, 20. Seja bendita a sua fonte. Aleluia. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa. Corça graciosa. Isso aqui é uma comparação. Que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer. E sempre o embriaguem os carinhos dela. Aleluia. Porque, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral, por que você aceita isso? Por que abraçar o seio de uma leviana? Provérbios 18, 20. Aleluia. É a palavra do Senhor. Glória a Deus. Porque isso aqui causa constrangimento aos lares. A família que Deus te confiou para cuidar. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que, quando formamos a nossa família, nós somos responsáveis por aquelas vidas. É verdade. Nós somos responsáveis. Responsáveis, sim. Porque dali em diante, através daquela família que você formou, quando ela se dilacera por vaidades, se dilacera por traições, por leviandades, você pode observar que você torna pessoas inseguras. E sempre há frustrações quando é assim, apóstolo Gilberto. É verdade. A fidelidade é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante para um relacionamento. É a mais importante no relacionamento. Nós podemos ter nossas dificuldades, as nossas aflições, nossos limites, mas se formos fiéis, essa é a prova da característica principal do Espírito Santo, fidelidade. E o olhar de Deus para com aqueles que são fiéis, aqui trata-se de marido e mulher, de casal. Se você não vive isso, busque viver. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas estamos para passar os frutos do Espírito Santo, e eles são bons. Todos eles levam a fraternidade, a harmonia, a graciosidade, ao bem-estar, à benevolência, ao amor, que é o principal, e à fidelidade.
Que a fidelidade é que diz quem você é. No seu caráter. No bom caráter. Aleluia. E olha a visão do Senhor, nosso Deus, sobre a fidelidade dos casais. A palavra do Senhor diz que Ele, o Senhor, quando o casal é assim, fiel um ao outro, que cuida da família, que cuida um do outro e são fiéis à sua relação, é uma aliança com o próprio Deus, é uma aliança com Deus. Por isso que o símbolo do casamento é a aliança, apóstolo Alberto. Amém. E o Senhor, Ele olha como o leito imaculado. O Senhor diz assim: deleita-te, esposo, na tua esposa. Aleluia. Deleita-te, esposa, no teu marido. E o Senhor, Ele se apraz disso. Quer dizer, olha o olhar de bondade, de pureza. Então, muitas coisas, apóstolo Alberto, estão da maneira que você olha. Aleluia. Que você quer colocar o casamento, os deleites imorais como coisas boas. Mas não, elas são pervertidas aos olhos do Senhor. E elas só traem coisas desagradáveis para os lares. O exemplo, ele arrasta. Você pode ver que quando você vê um casal harmonioso, aquele que não tem, muitas vezes, tem pensamento contrário. Mas é aquele que Deus agrada. Deus se agrada daquele tipo de casamento, deste tipo de casamento. E você acha impossível ter? Não, amor. Quem gosta, quem ama, cuida. Todos conhecem essa frase. Quem ama, cuida. E o casamento, ele é cuidado sim por Deus. Aquele que assim leva uma vida de cuidado no casamento, ele é mais confiante, apóstolo Alberto, mais Amém. seguro. Amém. E ele transmite isso para as pessoas. Porque a luz de Deus está ali. Amém. Não existe sombra de dúvida. Há um consenso abençoado de paz, da luz de Deus, do amor de Deus. Amém. A palavra do Senhor também diz, no livro de Romanos 12:12, você que está nos acompanhando, que se chegou agora, nós estamos falando do casamento. E a palavra do Senhor diz no livro de Romanos 12:12: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforma-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Então, os pensamentos de Deus para nós, para os casais, para os lares, para as famílias que são tão atacadas hoje, porque incomoda ter uma família abençoada. Mas aos moldes do Senhor, aos moldes abençoados, lute pela sua família. Porque a palavra do Senhor diz que nós podemos cuidar. E esse cuidado é em Deus. Porque muitas vezes você quer valorizar mais a parte financeira, aos amigos. Não que os amigos não sejam importantes. Não estou dizendo isso. Mas a sua família que você trouxe ao mundo é mais importante. Filhos, muitas vezes, quando veem os lares destruídos, se afastam do que é seguro. Se rebelam. Porque não tem um exemplo ali. Isso tem fragilizado as famílias. E é isso que o inimigo, o egoísmo do inimigo quer. Ver famílias assim, açoitadas,
desprezadas, separadas. Mas a vontade de Deus é perfeita e agradável. E Ele diz que nós podemos comprovar isso. Então nós podemos colocar à prova se assim fizermos. Porque esse deleite vem de Deus para nós. Amém. Terceiro passo. Ter respeito pelo cônjuge. No livro de Gênesis 1:27 diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus, quando Ele cria o homem e cria a mulher, apóstolo Márcia e caros ouvintes, Ele teve amor, Ele teve prazer. Ele olhou com carinho para nos criar. E quando nós desrespeitamos a nossa esposa, nós desrespeitamos também a Deus, que teve todo o cuidado, todo o amor, todo o zelo para nos criar, a sua imagem. Então, quando eu estou traindo a minha esposa, ou quando a esposa está traindo o marido, sabe o que acontece? Nós estamos traindo a Deus, porque nós somos a imagem de Deus. Ele nos criou a imagem e semelhança. Então, quando um marido trai a esposa, ou uma esposa trai o marido, ela trai a Deus. Da mesma forma, porque trai aquele que criou, não confiou no Criador e preferiu trair, ao ter que mudar, assumir uma postura de mudança, a enfrentar as suas próprias fragilidades, que também faz parte. Nós somos frágeis de uma certa forma, mas quando nós temos o Espírito Santo, nós nos fortalecemos e somos fortes. Amém. A fragilidade, ela é toda preenchida pela força do Espírito Santo. E quando o homem trai a mulher, e quando a mulher trai o homem, eles traem aquele que criou. E olha no que implica isso. No livro de 1 Pedro 3,7 diz assim: do mesmo modo vocês, maridos, atenção maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Amém. Quando eu traio a minha esposa, ou quando o marido trai a sua esposa, quando a esposa trai o marido, ou quando ele não respeita a sua esposa, ou não respeita o seu marido, as orações não sobem. Elas são interrompidas. Por quê? Porque há iniquidade, porque há pecado. E vão se acumulando essas coisas ao ponto, aí a vida financeira desanda, o relacionamento com os filhos desanda, não se abrem portas de emprego, porque tem iniquidade, porque ele não está tratando bem dentro de casa, não está levando com amor e com honra, como diz a palavra, tratem-nas com honra. Quando essa palavra foi ministrada, é porque Deus já sabia que o homem poderia fazer isso. Com certeza. Aí Deus vem e faz o quê? E Ele coloca a palavra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida. Porque se eu não trato bem a minha esposa, as orações elas são interrompidas. Deus não escuta oração de pecadores. Não adianta, a palavra, às vezes ela é dura, ela é firme, mas toda palavra assim, ela vem para edificar. Eu amo culto de doutrina, culto de exortação, porque eu sei que ela vem para me colocar no eixo. Então, amém, tudo que está acontecendo no mundo hoje, tudo isso que está acontecendo, é porque tem muitas traições pelo mundo inteiro. As famílias dilaceradas, filhos sofrendo, por conta de amorecos, de encontros casuais, de paixões. E tudo isso vai para onde? Para dentro de casa, porque você tem que voltar, o homem tem que voltar, a mulher tem que voltar. Nós temos que respeitar, em primeiro lugar, a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós amamos, colocamos Deus na frente. Todas as outras coisas, elas vão cooperar para o bem. Tem homens que têm duas mulheres,
mulheres que têm 2 homens, isso não agrada ao Senhor. Deus não se agrada disso. Ou será que essa pessoa está acostumada com o que é ruim, né, apóstola? A palavra do Senhor nos leva a crer que nós não devemos nos acostumar com o que é ruim. Porque isso é satânico, isso é de Satanás. Apóstolo Gilberto, do passo 1, que é seguir juntos com Jesus, a ser fiel, a ter respeito, também significa querer o bem do cônjuge. E seguir junto e querer bem, e ter respeito e ser fiel, não dá para andar diferente. Porque senão, por que casa? Por que então você brinca com o sentimento alheio? Porque você mesmo não se respeita. E quer impor respeito? Você mesmo não quer o bem do seu lar. Mas quando chega, quer impor as suas vontades. Vontades suspeitas. Porque assim não agrada o Senhor. A palavra do Senhor diz que nós, em livro de Filipenses 2, de 4 a 7, você pode, se estiver me acompanhando na Bíblia, se certificar desta verdade. Não atente, cada um para o que é propriamente seu. Isso significa cônjuge, tá? Ok? Mas cada qual também para o que é do outro. Ou, quando é uma família, dos outros. Porque é a esposa, é o marido e a esposa e os filhos. Aí você já casou e gerou filhos. Então você não vai atentar mais para o que é seu. Você vai atentar em querer o bem da tua família, de propiciar o bem para aquele lar que é responsabilidade sua, tanto o homem quanto a mulher que filhos gerou. E se ainda não gerou, mas fidelidade, aliança que vocês têm com Deus, um para com o outro. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ou seja, amoroso. Ele era manso, mas tinha autoridade, tinha aconchego em Jesus. Que sendo em forma de Deus, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, o respeito a Deus é fundamental no casamento, apóstolo Gilberto. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que quer dizer essa palavra, apóstolo Gilberto? De Filipenses 4, 2, 7 a 4. Esse servo aqui, querido, é de servir sim a sua família. Não servir a família do vizinho, a do amigo. Servir a sua família. Nada de que olhar para o campo alheio é mais verde. Não, faça você a sua plantação. Regue a sua plantação para ter boas colheitas no campo que Deus te deu. Isso significa que as borboletas virão, os pássaros virão. Significa isso, é que você colherá bons frutos com Deus, entendeu? A tua casa tem que ser assim. Como o trigo no campo, fértil. Porque quando você cuida, o joio não se intromete. Deu para entender a comparação? Então, querendo saber que o cônjuge, um quer o bem do outro, significa cuidar. Significa você adornar. Ter os cuidados para com seu esposo, ter os cuidados para com a sua esposa.
Você pode aprender mais de Deus fazendo isso. Colocando em prática no seu dia a dia, na sua vida conjugal, que é do que estamos falando hoje o tema. Para que os seus filhos se espelhem nisso. Você está sendo observado pelos seus filhos, pelos seus familiares, pela sociedade do qual você vive. Não pense que você é alheio a isso. Você é uma peça fundamental nesse tabuleiro de Deus. Em que o Senhor te coloca no campo. Mas que você tenha vigilância nele. Você escolheu estar casado, cuide da sua família. Você escolheu estar casada, cuide da sua família. Deleite-se a marido na sua esposa, deleite-se a esposa no seu marido. Apóstolo, é fundamental viver em harmonia. Amém. Amém. Amados, nós estamos no Templo Apostólico da Purificação. Nós ficamos na Rua 4, número 397, Conjunto Hospital de Base, bairro Buritizal. E Você ontem está nós ouvindo? tivemos uma noite abençoadíssima. Amém. Abençoadíssima. Tivemos uma palestra para casais. Os casais saíram abençoados com o ensinamento da palavra de Deus. Rogo a Deus para que eles apliquem este conhecimento de Deus nos seus lares, na sua vida, primeiro em si próprio, porque cada um de nós somos a igreja. E que possamos ser a luz na luz da palavra de Deus. Amém. Onde estivermos. Quinto passo, perdoar e pedir perdão. É uma via de mão dupla. Eu perdoo, mas eu também tenho que pedir perdão. É verdade. Colossenses 3,13 diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também. Ou seja, nós temos que perdoar. Não deixe seu coração ficar preso com ressentimentos, com mágoas, porque Paulo diz que isso traz a cólera. Aquele que guarda ressentimentos, guarda mágoas, guarda ódio, fica aquela velha dita do mundo que não tem força nenhuma: eu te perdoei, mas eu não esqueço o que você faz. Então não perdoou. Verdade. Porque Deus assim perdoou e já não lembra mais. Então perdoar é perdoa e não me lembro mais do que você fez, do que a pessoa fez. Não existe isso. Se você perdoou, está perdoado. Até porque cada um faz suas próprias escolhas. Eu faço as minhas escolhas. E eu tenho que responder pelas minhas escolhas. Porém, eu tenho que ter coragem. Para pedir perdão é preciso ter coragem. Como nós estamos tratando de casamento, mas é um tema, né, apóstolo Berto, bem abrangente. Mas, na prática, apóstolo Berto, você pode muito bem se aliançar com seu esposo, que é ligado na terra e ligado no céu, e você se aliançar com sua esposa, o que é ligado na terra, o que é ligado no céu, diante do altar de Deus, quer dizer, diante da presença de Deus. Você pode, diante do Espírito Santo. Você não dormir brigado, por exemplo, é uma prática. Vocês, muitas vezes, há lá um desentendimento durante o dia, apóstolo. Mas quando você tem Deus, quando você já combinou, muito se diz, né, que o combinado não sai caro, não sai mesmo. Pratique isso no seu lar, nunca durma brigado com a sua esposa, né, a esposa brigada com o marido, por egos. Porque destoa da vontade de Deus. E traz desequilíbrio. Você dorme mal, dorme ansioso, dorme ansiosa. E ali começa também uma hoste da maldade nos corações. No meu casamento, o meu esposo, o apóstolo Gilberto, ele aqui de testemunha,
vai muito de quem parte a atitude, porque agrada a Deus. Certa vez, numa situação, eu cheguei com meu esposo e eu disse: apóstolo, não vamos dormir brigados, vamos combinar. Mesmo que de repente as ideias não se batam naquele momento, mas diluam isso. Por que você tem que ficar brigado o dia inteiro, de mau humor o dia inteiro? Satanás se agrada disso. Perdeu o seu dia que foi dado por Deus, a luz divina, a luz do Senhor. Não. Eu não estou dizendo que que o que passou você tem que engolir, não é isso. Conversem, o diálogo sempre é o melhor caminho. Mas combinem, casais, não durmam brigados. Eu não digo também passem por cima disso, não. Combinem, conversem, para que vocês não percam tempo com coisas ínfimas, que apenas só faz machucar os corações. E começa um estopim dentro do lar, que começa a afetar a família, os filhos, né? Quem chega, visita, logo se percebe. No trabalho você chega mal-humorado, isso reflete. Aí você começa a proferir maldições com teus lábios, porque tem aqueles que não refreiam a língua, né, apóstolo? Que numa intriga dentro de casa já sai falando para o melhor amigo, para a melhor amiga: ei, Deus te chama a atenção. O teu melhor amigo é teu esposo. A tua melhor amiga é a tua esposa. A tua amante é tua esposa. O teu amante é teu marido. O teu parceiro é teu amigo. O teu confidente é teu marido, é tua esposa. Eles são confidentes um do outro. Porque a palavra do Senhor diz lá em Gênesis, o apóstolo acabou de ler, no passo 1, que é para andar junto com Jesus. Andar junto significa o casal andar junto sempre. Significa você cumprir o que está na palavra de Deus para um bom relacionamento dentro da tua casa. A convivência é responsabilidade nossa. Maridos, cuidem das suas esposas. Esposas, cuidem dos seus maridos. Um cuidando do outro. Porque assim é que agrada o Senhor, apóstolo Gilberto. É verdade, é verdade. Isso aqui eu já entro na comunicação. Porque a comunicação ela é fundamental. Que é o 6º passo aqui. Tem várias formas, esposa, de se dizer algo. Às vezes você busca você é irritadiça, ou o marido é irritadiço, do nada você cria uma confusão que transformou, como se diz, um copo d'água em um barril. Muitas vezes em um estopim, uma cabeça de fósforo no estopim, numa pólvora, numa indústria de foguetes. Por uma tempestadezinha, você faz todo mundo se abalar. E esse abalo atinge filhos, atinge família, quem está perto. Porque tem várias formas de se comunicar. Se você quer algo do seu marido, a palavra diz que a mulher é o aconchego do lar, sim. Ela que adorna, ela que tem que ser paciente, o marido também, mas você tem que ter sabedoria, porque a palavra do Senhor diz no livro de Provérbios 14:1, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher tola, quer dizer, a mulher insana, a mulher barraqueira, como se diz por aí, destrói o seu próprio lar. Porque não há nela, não encontramos Jesus, não encontramos o Espírito Santo nessa mulher. E aí, por uma situação ínfima, ela conseguiu criar uma tempestade dentro do seu lar. E depois quer adorno, depois quer carinho. Não há comunicação. Se você quer algo do seu esposo, se a esposa, você seja meiga. A forma de falar vai contribuir para o benefício que você vai ter em casa. Muita coisa também depende da mulher.
Porque, como diz o apóstolo, tem mulheres hoje que querem vestir calça. Não estou comparando mulheres que vestem calça, não é isso. É calça no sentido de quererem ser o homem dentro do lar. Mas você, mulher, a palavra do Senhor diz que você pode ser mansa com autoridade, impondo respeito com o exemplo. E a comunicação é fundamental, como está no livro de Amós 3:3, que diz: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Aí, a partir dessa falta desse diálogo, começa um indo para o lado, o outro indo para o outro. Aí, quando você vê o distanciamento dentro do casamento, está em sentidos opostos. Aí o marido dorme com a esposa, mas eles estão mais distantes do que uma viagem daqui para o Japão. Quer dizer, apenas dormem juntos, apenas cumprem tabela. O casamento não é cumprir tabela. Olha aqui, você que está nos ouvindo e está nos vendo. Casamento não é cumprir tabela. Porque depois que passa o primeiro ano, o segundo ano, 5 anos, 7 anos, você esqueceu o carinho, você esqueceu o adorno, você esqueceu o diálogo. Aí só prevalece a tua vontade. Quer acrescentar, apóstolo? Amém. Por favor. Amém. A comunicação ela é o fator importante, amados, para um bom relacionamento e para que haja crescimento espiritual e crescimento no relacionamento. Comunicar, não aquela comunicação violenta, mas a comunicação de edificação, como disse Paulo. E ao exortar, exorte com amor para a edificação do corpo, não para a derrubação. Às vezes o galho já está enfraquecido. 7º passo, perseverar. Perseverar. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. É uma ordem de Deus sobre uma só carne e não separar. Aonde você for, marido, leve sua esposa. Vai viajar, leve a esposa. Vai na casa da família, leve a esposa. Se trabalhar junto, leve a esposa. Almoce com ela, jante com ela. Visitar os amigos. Visite os amigos com ela. Não faça nada sozinho, a não ser que não tenha jeito. Mas faça tudo com a sua esposa, é uma só carne. E assim nós estamos guardando o nosso casamento, guardando o projeto de Deus, que foi Ele que nos criou, homem e mulher, a sua imagem e semelhança. E quando nós fazemos isso, nós também damos exemplo para a sociedade, para os filhos, para a família. Porque é muito importante a obediência nessa hora. Porque se formos obedientes ao Senhor, nós receberemos e comeremos o melhor dessa terra. E procurar sempre o melhor entendimento. Não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Porém, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, as coisas mudam. E mudam para melhor. Perseverar significa manter regularmente aquilo, ou objetivo, ou foco, aquilo que nós temos. É o bem mais precioso que você tem, a sua vida, a sua salvação, no caso a sua salvação, mas o seu casamento. O marido vai lá, pede a mão da esposa em casamento, vai diante do altar, tem que cuidar. E se você ainda não casou, tome esse posicionamento, porque a palavra do Senhor diz sim, sim, não, não. Para de enrolar ela. Para de enrolar ele. Vamos falar aqui claramente, apóstolo. Para de brincar com a tua própria vida e brincar com a vida do outro, que esse daí você não tem o direito. Respeite. Porque se você respeitar você vai conseguir respeitar a sua esposa e os seus filhos. Aquele que pretende ter uma família abençoada. Ou até mesmo aquele que pretende casar com quem já teve. Que hoje nós estamos falando aqui para todos.
Amém. Mas valorize a pessoa com quem você quer ficar. E tome um posicionamento. Saia do muro. Procure um equilíbrio na sua vida. Porque assim é que agrada a Deus. Porque muitas vezes a pessoa quer tomar um posicionamento, apóstolo Berto, e dizer assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não é isso que se ouve muito? Amém. Isso é para prevaricar você mesmo. E atingir, sim, o outro de uma maneira vil. Porque se você já entrou numa relação pensando assim, não entre. Entre sim na casa de Deus. Então pegue a Bíblia, vá estudar a Bíblia. A palavra de Deus, a palavra sagrada. Ouça, deixa Deus falar com você. Comece a ter intimidade com Deus para Ele mesmo ensinar como proceder. Porque todos nós carecemos disso. Nós somos seres humanos. Temos nossas falhas. Mas a palavra do Senhor diz, Jesus diz que é possível, tudo é possível aquele que crê. E crer em Deus, querido, é que nos traz o bem. Ele é o bom pastor, apóstolo Berto. Amém. Essa semana quem aniversariou foi o irmão Edilson. Parabéns, meu querido. Parabéns para você, irmão Edilson. E aquele abraço para a irmã Iraildes e o Davi, lá no quilômetro 50. Sim. Apóstola, chegou o momento maravilhoso do programa. E esse momento é um momento que me traz muita alegria. Eu só vou ressaltar, se você quiser participar conosco de encontros para casais, nós estamos lá no Templo Apostólico da Purificação, como o apóstolo vai dar novamente o endereço. Rua 4, número 397. Podemos formar outra turma. Rua 4, número 397, Conjunto Hospital de Base, bairro Buritizal. Os cultos são a partir das 19 horas todas as sextas e aos domingos a partir das 19. Por que estamos dizendo isso, apóstolo Berto? Porque os lares foram muito abalados nessa pandemia. Muitos assassinatos, muitas crianças violentadas. Isso não é mais possível na nossa sociedade. E nós estamos aqui para dizer para você que nós podemos te ajudar na palavra de Deus. Então, se você sentir vontade, o meu telefone e do apóstolo Hilberto, que é o telefone do Templo Apostólico da Purificação, você pode anotar aí. 99137 7849. Nós podemos formar uma turma para aqueles que pretendem casar, aqueles que estão enamorados, aqueles que já vivem uma vida conjugal, mas ainda não casaram. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E que Deus vai te encaminhar nos passos de Cristo para o teu casamento, para uma vida conjugal abençoada em Cristo Jesus. Vou repetir o nosso telefone. Templo Apostólico da Purificação, 991377849. Esse é Zap, querido. Se identifique. Você que sentir vontade de entrar em contato, se identifique. Pode continuar, apóstolo. Amém. MM Materiais de Construção. Avenida Padre Júlio Maria Lombardi, 2982B, bairro Santa Rita. Tudo em materiais de construção, você pode procurar o irmão Mateus. Irmão Mateus que participou também. Ele e a irmã Marlúcia, da palestra para casais. Temos certeza que é um casal abençoado. Que Deus derrame bênçãos sem medidas sobre a MM Materiais Amém. de Construção. Faça prosperar e que faça crescer cada vez mais nessa terra. Eles participaram no encontro de casais ontem, foi Amém. muito lindo. Talento Comunicação Visual. Avenida do Açaí, 461, loteamento Açaí, Macapá, em frente ao Atacadão. Pastor Ricardo e irmã Tânia. Que Deus derrame bênçãos do óleo da prosperidade
sobre a Talento Comunicação Visual nesse momento. Que também participaram do Encontro para Casais ontem. Foi muito lindo vê-los lá, apóstolo Gilberto, os casais. Amém. Nutridei Gastronomia Saudável, o melhor restaurante disparado, o melhor em alimentação saudável disparado do estado do Amapá. Nossa, aquele chocolate, aquele brigadeiro 50% cacau, com mousse de maracujá, apóstolo Gilberto, com castanha. Irmão Ricardo e irmã Paula. Castanha de caju, que coisa mais saborosa. Avenida Henrique Galúcio, tem alguém ligando. Avenida Henrique Galúcio, 1698, Centro, Macapá, Amapá. Nutridei Gastronomia Saudável, o melhor em gastronomia saudável do estado do Amapá, disparado. Amém. Tá lá na frente. Muito bom. Número 1. Excelente. Shekinah Comunicação Visual, também dos amados irmãos, irmão Ricardo e irmã Paula. Que Deus derrame muitas bênçãos sobre a vida de vocês. Derrame do óleo precioso, da unção de prosperidade, sabedoria e amor. Estavam também conosco no Encontro de Casais e foi muito bom vê-los lá. Atenção, a Nutridei está aí, irmãos. Vamos contratar a Nutridei para casamentos. Eu recomendo. Para aniversários. É maravilhoso a alimentação ali. Nossa, ótimo. Os petiscos, aquele de frango, apóstolo Gilberto. Coisas saborosas, sabe? De se degustar, de apreciar mesmo. Aquele estrogonofe, apóstolo Gilberto. Amém. Amém. Líder Contabilidade e Negócios. Avenida Salgado Filho, 821, Santa Rita, Pastora Jeane, a nossa amada Pastora Jeane. Se você está precisando regularizar sua situação, CNPJ, abrir a igreja, abrir a sua empresa, microempresa, empresa limitada, lá você vai ser bem atendido e a pastora entende de tudo, de tudo. Essa é a parte dela. É verdade. Vale Atacarejo. Avenida Clodóvio Coelho, número 86, Trem, Macapá, Reob Vale, tudo em materiais descartáveis, você encontra no Vale Atacarejo. Senhor Jesus abençoe fortemente também o Vale Atacarejo. Queremos mandar também para o Depósito Paraense. Clivelter e o nosso irmão Roque, fica na Avenida Padre Júlio, no Chapéu de Palha, que está comemorando esse mês 10 anos de Chapéu de Palha. Que Deus derrame sobre o Depósito Paraense bênçãos sem medidas. Mandar também um forte abraço para a nossa irmã Rosário, que está se recuperando, fez uma cirurgia na visão. Graças a Deus está tudo bem, né, minha querida? E também mandar um forte abraço para a nossa irmã Nila, que também está na escuta do programa, para toda a sua família. Nós estamos aqui com o programa Voz do Altíssimo, estamos encerrando. E o próximo vai ser para falar um tema sobre as viúvas e os órfãos. Amém. Que Deus prospere a nossa nação brasileira. Que o nosso povo seja abençoado. Shalom, nação brasileira. Shalom.